Olá, tudo bem? Dando sequência às nossas conversas sobre bem-estar psicológico, dos nossos ensaios sobre esse tema, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um fenômeno que nós assistimos e tem sido bastante frequente, tem sido bastante conversado e é foco de muito estresse na nossa vida, né? Que é a uma forma de interação entre as pessoas que tem sido chamada de rejeição mirada. Do inglês é targeted rejection, que é um termo que tem sido usado nos estudos, no entendimento do estresse cotidiano, né? Todos nós sabemos que existe algo como a toxicidade ambiental, né? Tem a toxicidade pelo ambiente físico. Então, sabe-se que algumas doenças são mais prevalentes, por exemplo, em crianças que nascem e crescem num ambiente carregado com muito chumbo, próximos de fábricas e tudo, do ambiente coletivo, ou seja, do ambiente político, do ambiente social que uma determinada comunidade, que um determinado país vive no momento, né? E também, e talvez principalmente, o microambiente social, né? O que seria esse microambiente social? Seria aquele ambiente humano que é propiciado pelo convívio com a família, pelo convívio no ambiente de trabalho e pelas experiências com os círculos de amigos. Estes microambientes são responsáveis por uma dose muito grande de estresse que nós podemos experimentar. Aquele estresse cotidiano, diário, corriqueiro, repetido e que pode se acumular. Por incrível que pareça, pode se acumular. Existe esse conceito dentro do microambiente social. Existe um conceito de rejeição, de uma rejeição mirada, de uma rejeição direcionada, que seria uma rejeição social. Primeiro, é uma rejeição social, não é uma rejeição de nenhuma outra natureza. É uma resistência em ter a pessoa dentro daquele círculo social. E essa rejeição social teria algumas particularidades. A primeira delas é que é uma rejeição direcionada, ou seja, ela tem um alvo, né? É uma rejeição alvejada, não é coletiva, não é genérica, não é para todo mundo, né? Esta rejeição direcionada, ela visa afetar uma pessoa específica. Agora, quando eu falo que ela visa afetar uma pessoa específica, é que eu estou dizendo que é alvejada, que é mirada, né? E esta pessoa específica que é mirada por essa rejeição social tem-se em vista a ideia, ou se você quiser, o efeito que isto traz é o efeito de um rompimento deliberado de laços sociais. Então, exemplos disso nós temos aos borbotões. Nós temos isso no ambiente de trabalho, aí você tem até, em alguns casos, uma questão laboral, né? Você tem isso no círculo de amigos e isto também surge no ambiente familiar. Então, é um sobrinho cuja ideologia a pessoa não gosta, né? É um primo que aprontou uma lá no inventário da família. Enfim, são dezenas, são centenas de possibilidades em que isto também se dá na macrofamília e na família nuclear. Então é algo que é possível de ocorrer, e quando ocorre, gera uma
quantidade, um volume imenso de estresse na nossa vida. Muitas vezes, até coisas importantíssimas são perdidas ou são gravemente prejudicadas por conta desta atitude de rejeição mirada. Nossa ideia aqui não é trazer isso, transformar isso numa figura majoritária do nosso pensamento. É muito mais a ideia de entendermos que isto ocorre. E quando ocorre, é especialmente estressante. A última característica é que, assim, há, portanto, como consequência, um rompimento deliberado, ou seja, o rompimento não precisa ser total, mas pode haver uma mudança na forma de aceitação da pessoa. Isto pode equivaler a um alijamento, a uma exclusão relativa que é também bastante dolorosa, né? Uma forma de rejeição mirada que é especialmente subreptícia é a fofoca. É interessante. Como a fofoca pode ser cáustica, destrutiva. Isto por quê? Porque nós somos seres sociais e a fala é um veículo privilegiado nas nossas relações sociais. Então, a inveja, que seria o quê? Seria a tentativa de me incluir no grupo a partir da intriga. Esta intriga tem o valor de uma rejeição mirada. Eu pego o defeito de uma pessoa, o que eu acho que é um defeito, ou eu falo de algo que eu acho que essa daqui há de concordar comigo que aquela pessoa, né? E isto tudo pode ser extremamente nocivo e tóxico no nosso convívio com as pessoas que a gente ama, os amigos, os colegas de trabalho, os familiares. Olhando para essa questão, muitas vezes a gente fala, que bom, então nós vamos ter aqui uma estratégia, vamos desenvolver a habilidade de tirar de letra quando alguém nos impinge uma rejeição mirada. Então, quando alguém fala mal de nós ou quando alguém tenta nos humilhar em público, alguma coisa assim, então nós vamos aqui aprender a lidar com isso. Veja, esse é o primeiro andar da questão. Nós aqui vamos trabalhar no próximo andar, que é não a rejeição que eu posso sofrer, mas a rejeição que eu posso contribuir para produzir noutra pessoa. Então, para o nosso bem-estar psicológico, para o nosso bem-estar, para a qualidade da nossa saúde e dos nossos relacionamentos, é muito mais importante nós nos darmos conta do que diabos nós estamos produzindo nos outros do que aquilo que os outros podem causar em nós. Hoje, nós temos culturalmente, o que seja, o predomínio absoluto da importância do que o outro pode fazer em nós, porque nós temos, de uma certa forma, algum grau de glorificação da vítima. Você é vítima de algo, você merece a nossa solidariedade. Se você não é vítima de nada, então ache uma vítima para se solidarizar. E isso tem sido um pouco nosso movimento, nada contra isso, mas apenas que, com isso, a gente pode negligenciar a nossa responsabilidade subjetiva, a nossa responsabilidade individual, no sentido de manter um ambiente saudável e respirável nos locais que nós frequentamos. Olhando para nós mesmos com franqueza, com toda sinceridade, nós podemos então ir percebendo algumas coisas em nós. Então, quando nós temos uma situação que é desafiadora, uma situação de litígio, de hostilidade recíproca ou de dificuldade em engolir outra pessoa,
podemos olhar para nós mesmos, né, com toda franqueza, com toda sinceridade. Podemos olhar para nós mesmos lá onde ninguém está vendo a gente. Essa é a grande vantagem da responsabilidade interior. Eu me vejo lá onde ninguém me vê. E eu posso me perguntar, quem que me incomoda e quem que está me perturbando? É o Chiquinho? É a Mariazinha? É o Tonhão? É o Zeca? Quem é? Nomes aos bois, né? Quem é que está me incomodando? Quem é que está gerando este mal-estar em mim, essa sensação de que eu estou sendo colocado de lado, que eu estou sendo menos validado, menos valido? Quem é? Quando é que ele produz em mim essa sensação? E de que maneira? Como é que isto se dá? E não simplesmente receber essa hostilidade como uma coisa vaga e difusa e inevitável. Não. Procurar trazer um entendimento sobre isso. O segundo ponto é o que nessa pessoa causa o incômodo em mim? O quê? É o tom de voz dela? É o jeito que ela olha para mim? É o jeito que ela não olha para mim? Né? O tipo de assunto que ela gosta de puxar, ou alguma coisa da personalidade, do jeitão dela que me incomoda ou por identificação ou por desidentificação, né? E, em último lugar, o que eu faço em reação? Então vamos imaginar que a Ritinha Cachucha me irrita porque ela fala muito alto. Ô, mulher para falar alto, meu Deus do céu, onde é o botão do volume dessa mulher? Agora, quando que ela me perturba? Ela me perturba quando ela fala. Né? E de que maneira ela agride meus tímpanos? Né? Aí vem a pergunta, o que é que eu faço quando ela está me cansando pelo volume da voz? Notem que é irrelevante aqui se ela de fato fala mais alto do que devia ou se eu tenho um excesso de audição e me incomodo excessivamente com ruídos. Isso é irrelevante. O que nós estamos recortando aqui é a tensão, é o terceiro espaço, é o espaço C do Umberto Eco. É o espaço que se forma entre A e B, entre eu e a Mariazinha que fala muito alto. É ali, é aqui que o estresse, é aqui que a adversidade se configura e pode produzir o estresse em mim. Esse ponto, o que é que eu faço em reação? E não é a reação partilhada, não é a reação atuada, não é o que eu faço para ela, é a minha reação emocional. É irritação, é incômodo, é vontade de ir embora. É o quê? Esse é o exato ponto de corte do possível ciclo vicioso da hostilidade recíproca. Por quê? Porque daí ela está falando alto e eu vou me irritando com aquilo lá pelas tantas. Eu começo a tratá-la pior por conta da minha irritação. Eu começo a tratá-la pior, é possível que isso desencadeie nela alguma angústia, alguma ansiedade, alguma insegurança que a faça eventualmente falar mais alto. Perceba. Ou não é que fala mais alto, fecha a boca, não fala mais nada e emburra na mesa, que incomoda tanto quanto fala alto. Então veja, volta tem um troco. Deste troco eu posso reagir e mandar uma tréplica. E aí você tem instalado um ciclo vicioso da hostilidade recíproca. É muito raro a hostilidade ser unilateral. Normalmente você acaba tendo uma certa reciprocidade. O ponto exato de cortar isso é quando eu percebo
o que diabos me irrita, afinal de contas, nessa pessoa. Normalmente isso vai me levar a me implicar na história, vai me colocar na cena. E isto, mesmo que não seja lisonjeiro, é de um imenso alívio. É de uma redenção muito grande. E aí alguém poderia me perguntar, ok, percebi isso, mas como é que eu faço, afinal de contas, isso? Né? Deu para entender o cenário, mas quando sou eu que estou sendo incomodado, como é que eu faço para não cair nisso? Porque muitas vezes nessas reações emocionais, nós sabemos que estamos reagindo mal, no entanto, não conseguimos nos frear. Nós sabemos que isso vai dar ruim, mas ainda assim a gente vai. Esta é a realidade da experiência humana diária, cotidiana. A essa altura você pode estar se perguntando, tá, David, bacana, eu entendi, concordo, acho legal. Agora, como é que eu faço para conseguir fazer isso na vida prática? Porque muitas vezes nós vamos nos pegar reagindo, mesmo sabendo que estamos reagindo, mas naquele momento o nosso repertório não permite outra coisa. Então, nunca é demais ressaltar que há muitas maneiras de se obter essa facilidade ao insight. A primeira coisa é que o insight é treinável. Nossa, sério? Sério? Nas psicoterapias a gente vê muito isso muitas vezes. O que está se fazendo é simplesmente ajudando a pessoa a perceber, a ter um insight sobre o que está se passando com ela. No Mindfulness, isto é feito a partir do próprio exame. Em muitos casos é possível, em outros casos é psicoterapia. Mas no nosso caso do Mindfulness, é interessante saber que é uma maneira muito hábil, extremamente hábil, para adentrar esses portais do insight de uma maneira rápida e eficaz. Ou seja, a possibilidade de me enxergar na cena, de eu evitar reagir mal e principalmente eu evitar um ciclo vicioso de hostilidade, é quando eu percebo que eu estou tendo rejeições, ou estou sendo rejeitado, eu rejeito de uma maneira mirada, específica, individual e pessoal. Isto se obtém a partir da prática cotidiana, diária, contínua, o mais contínua possível, inclusive no momento que eu não vejo necessidade. Esta é a hora mais importante de preparar esse cenário. É quando eu não vejo que ele é importante para agora. Então, a hora de descascar a batata é quando eu não vou fazer batata daqui a meia hora. Eu vou descascando, eu vou preparando, eu vou guardando, eu vou armazenando, eu vou preparando. Então, da mesma forma, o nosso insight, a nossa capacidade de ter insight é exercitada da melhor maneira possível quando ela não é necessária. Então não espere estar angustiado, ansioso para então, não, já comece desde agora, nesse momento. Terminando aqui o nosso vídeo, fica o convite. Assim que der, procura um cantinho, um lugar sossegado, senta, começa a perceber sua respiração. Se você não tem a técnica, você não dê uma procurada na internet, dê uma procurada nos livros. A gente está sempre aqui sinalizando aí material de qualidade, confiável, no qual a gente pode se iniciar, né? Simplesmente acha um lugar, senta e respira, perceba a sua respiração e vá anotando quais são as coisas que te estressam, quais são as coisas que te incomodam e vá
adquirindo uma maestria sobre isso daí. Seguramente a nossa vida e a qualidade do ambiente, nos ambientes que a gente frequenta, certamente melhoram. Tá? É isso aí, muito obrigado e até a próxima.